Bom dia, Márcia. Bom dia à Rádio Guaratá. Conta pra gente como é que foi essa participação de vocês na comissão, nessa audiência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que esteve reunido nesse fórum, né, para tratar de violações dos direitos humanos aqui na América Latina. Bom, primeiro foi extremamente positivo. Essa audiência foi marcada pela nossa advogada, a doutora Tâmara, né, Soares, que ela já trabalhou na corte, né, e esse fórum que estava ocorrendo na Argentina, em Buenos Aires, trata de vários assuntos, vários países da América Latina, e o nosso é um deles, né? E nós ela conseguiu marcar essa audiência e fomos recebidos pelo comissário James Cavallaro e o secretário-geral Paulo Abrão, numa audiência somente para tratar do assunto Boate Kiss. E, Márcia, falamos, a Câmara fez a exposição da petição, né, que é o objeto da petição, que a gente está pedindo para que esse caso seja revisto, né, do que aconteceu com a falta de muitos entes públicos, de muitas pessoas que deveriam estar no banco do réus ou que deveriam responder por improbidade administrativa, né. Esse é o motivo da petição. E quando nós falamos do processo contra os pais, o espanto, o repúdio de pessoas com alto grau de conhecimento de direitos humanos. O James Cavallaro, por exemplo, é professor de Harvard, né? Ele que tem um conhecimento do mundo sobre a questão de direitos humanos de uma forma muito profunda. Ele olhava assim e unbelievable, inacreditável. Algo que extrapola a qualquer coisa. Como é que se pode imaginar no mundo, em qualquer país do mundo, em que pessoas sofrem uma tragédia de tal proporção, de jovens que não tiveram chance alguma, numa ratoeira, da forma como aconteceu a tragédia. Ainda o Ministério Público, membros do Ministério Público, se sentirem ofendidos porque nós expusemos as nossas indignações em textos, em publicações, em exposições do conhecimento que tanto o Ministério Público, bombeiros e a Prefeitura, entes, né, desses três órgãos sabiam das condições. Não foi só o James Cavallaro, mas o Paulo Abrão e outros membros, né? Quando a gente conversava, às vezes nos davam de uma forma assim, abraço. Foi extremamente positivo, assim, nesse sentido. Foi até emocionante, triste muitas vezes, né, de estar ali fazendo, como você disse, essa exposição, né, a nossa exposição, né, porque a gente se expõe nesse sentido, né, mas ao mesmo tempo a gente viu como a solidariedade e a humanidade existe no mundo, e é isso que a gente está buscando. Olha, a gente fica feliz por isso que tu falou agora no fim, né? Que solidariedade a gente encontra, né? No mundo, em algum momento, em algum lugar. E graças a Deus, né? Daqui para frente, como é que esses processos vão seguir, Paulo? Então, daqui para frente, então, nós fizemos a exposição. A petição, ela já está encaminhada, ela já foi recebida. Agora, fizemos a entrega pessoal também da petição, e a Câmara, de uma forma muito capaz, colocou pontos principais das necessidades de reavaliação, porque a petição é extremamente longa, né? Ela tem que contar muitos itens, né? Mas ela pontuou muito fortemente, eles anotaram, fizemos um relatório de documentação, inclusive documentação de como a boate ficou em fotos, em declarações de pessoas criminalistas, enfim, alguns itens adicionais que a mídia do Brasil
né, do qual eu me refiro a você especialmente, que é uma entre tantas pessoas, mas é aquela que sempre está ali mostrando essa situação para os pais. Isso dá um alívio ao coração nosso, né? E isso é muito importante, porque a pressão popular, com relação à pressão positiva, né, popular, da mídia e das pessoas que se indignam, ficam indignadas com tal processo, com os dois processos, tanto o processo que tirou os entes públicos de qualquer culpa, como o processo contra os pais, né? Então isso para nós foi extremamente positivo. Entregando essa documentação, foi protocolada, e isso vai, pelo que nós percebemos, né, não vamos adiantar, mas a sensação é muito clara de que vai agilizar o processo na Corte Interamericana, né? Esse é o nosso objetivo. Deixa eu só te perguntar agora uma outra coisa. Tu tocou aí sobre a questão dos pais, incluindo tu, né, que está sendo processado. O que tem de novidade? Já tem alguma novidade? Porque o processo do Flávio agora foi interrompido, né, mas a gente já prevê uma situação bastante difícil e completamente fora de qualquer questão, né? Porque a gente não consegue entender como é que quem deveria estar do lado dos pais, apoiando, ajudando, né? Querendo a justiça, está apontando o dedo, colocando o pai no banco dos réus. Tem alguma novidade? Assim, a novidade que nós temos é o seguinte: houve uma interpretação muito equivocada dos desembargadores ali sobre o que eles estavam julgando. Inclusive eles mesmos disseram, alguns deles disseram, eu não sei o que eu estou julgando, né? Então, o que nós estamos colocando, e é muito claro, é que o Flávio disse a verdade. E a verdade do Flávio não implica em nada com relação ao Ricardo Loza. Nada. Se o processo dele foi arquivado, não, se quem julgou a ação dele foi o próprio Conselho do Ministério Público, que não deveria ser assim. Não, nem isso nós entramos nessa questão. Nós entramos na questão seguinte: o promotor e o prefeito tinham conhecimento das condições da boate? Sim ou não? Tinham, ponto. Esse é o fato de que ele colocou. Ele não xingou, ele não ofendeu, e mais, a forma como ele colocou é porque os próprios promotores, e nós temos registro disso, disseram antes que os pais não sabem, não conhecem a lei, que os pais não tinham conhecimento, e sempre se colocando acima de qualquer questão. E quando nós pegamos os documentos, e aqueles documentos que o Flávio publicou são só 2 documentos, nós temos muitos documentos, de que o Ministério Público também sabia. Essa que é a questão. Se eles sabiam, ponto. Ele não disse nenhuma mentira. Se agora eles acham que o fato de ele saber, ele deve ser penalizado, o processo desse deve ser arquivado, é uma outra questão. A questão é bem clara e simples. E nós vamos, essa mudança que eu estou dizendo, nós estamos interpelando, estamos colocando para o desembargador que pediu vistas, né, Vilas Boas, nós estamos pedindo para que ele reveja essa situação de uma forma muito mais clara, muito mais objetiva. E eu quero adiantar também, viu, Márcia, que isso é importante, né, dentro do processo, né? Se ele vai reverter a decisão dos desembargadores ou não, sinceramente, isso já é uma outra questão que mancha o judiciário também, porque eles não olharam a questão como deveria ter sido olhada. Espero que eles entendam essa situação e revejam o equívoco. Mas verem, não tem problema. De todo jeito, nós temos a convicção clara de que o Flávio, porque ele não caluniou ninguém. Ele foi instado à posição de que, se eles não ele dizendo que ele não conhecia, os pais não conheciam a lei, ele mostrou, está ali, que é um alvará. Quando alguém diz, olha, a boate está em condições, o outro diz, não. O que diz a lei? Fecha-se. Simplesmente interdita. Não pode funcionar. Nenhum estabelecimento pode funcionar não estando regular. Ponto. Essa é uma questão. Isso não é uma questão menor, é uma questão maior.
locais que estão irregulares tem a possibilidade de ocorrer uma tragédia. E foi o que aconteceu. Essa que é a questão principal e que nós vamos, a partir de agora, com os advogados e com um pouco mais de consistência, falar sobre isso. E eu vou parar um pouquinho aqui, porque eu tenho um assunto também muito importante depois disso, que eu gostaria de falar para você. Pode colocar para nós. Não, é o seguinte, isso também nós colocamos na Argentina. O que nós percebemos, e nós temos essas informações, de que o que acontece com relação a qualquer processo, já é um absurdo processar pai, mas ainda questionar uma situação de calúnia, nós avançamos depois das audiências com os familiares de Cro-Magnon. E conversamos, só para que tenham uma ideia, tivemos uma audiência com um ministro que lá é chamado de Tribunal de Apelações, que seria a Suprema Corte, relatando um pouco sobre essa questão. Por quê? Porque a questão de direitos humanos ultrapassa qualquer pátria. Direitos humanos são direitos humanos. E aí eles nos receberam, falamos sobre essa questão de processo dos pais e com relação a processo de calúnia por terem exposto ou por terem publicado artigos, e isso vai ter um desdobramento que logo mais, dentro de algumas semanas, nós vamos falar sobre isso, de uma interpelação também via Argentina com relação, via os poderes e os direitos humanos também da Argentina, interpelando essa questão de direitos humanos, da humanidade que se deve dar às pessoas, né? E isso, para nós, foi uma grata surpresa. Imagina um juiz da Suprema Corte nos receber e se admirar também, assim, no sentido negativo, né? Como? Processando pais. E aí quis saber mais detalhes. Evidente que ele não vai entrar na história de como isso aconteceu, mas independente de qualquer coisa, não se pode avançar em direitos humanos com processo contra pais. E essa questão de exposição, que é o caso do Flávio, o meu caso, da Marta e do Sérgio, é uma violação à liberdade de expressão. A liberdade de expressão, você pode até questionar a liberdade de expressão, mas você criminalizar, porque você sabe, né, Márcia, quando você faz esse processo, você está dentro de uma penalidade, você pode ser preso. Isso é um absurdo. Quando falamos sobre isso, nossa, as expressões do juiz e também de outros membros de direitos humanos que estavam presentes, é de um asco, de um repúdio, assim, e a gente sente até um pouco de vergonha de contar que isso ocorre no Brasil. E é como eu te disse, nós estamos ainda muito longe de países em que o respeito à cidadania é muito mais forte. Nós precisamos avançar em muito.